Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala LinkedIn, o podcast que traz semanalmente dicas e informações sobre a maior rede profissional do mundo. No episódio de hoje vamos falar sobre hashtags e vamos tentar responder de que forma é que as hashtags podem aumentar a visibilidade do seu conteúdo. As hashtags desempenham um papel relevante no LinkedIn, porque permitem que o conteúdo possa agora ter uma maior visibilidade para um público muitas das vezes que não está sequer conectado connosco. Existem, naturalmente, algumas dicas que poderão agora ser seguidas por si para aproveitar exatamente estas mesmas hashtags e ajudarem exatamente neste alcance do conteúdo. Infelizmente, o LinkedIn não nos permite, nas análises que faz a cada uma das publicações, não nos permite saber, ao contrário do que acontece noutras redes, como o caso do Instagram, qual o tráfego que advém exatamente das hashtags. E, portanto, é ainda uma informação que nos deixará ainda com alguma curiosidade de perceber o seu real impacto. Mas, antes de arrancarmos exatamente para essas dicas, talvez uma das dicas iniciais seja a de pesquisarmos algumas das hashtags mais relevantes. Esta pesquisa para identificar as hashtags ajuda muitas das vezes a perceber que outros utilizadores estão a fazer uso das mesmas, até porque quando pesquisamos aquilo que é a popularidade dessas hashtags, normalmente vemos também associado a ela o número de pessoas que acompanham essa mesma hashtag. Ao seguir uma hashtag, estarei a trazer aqui todo o conteúdo, ou pelo menos o conteúdo mais relevante que é feito exatamente com a inclusão dessa mesma hashtag. E, portanto, esse primeiro convite é de facto um convite relevante aqui para início de viagem. Depois, perceber também que o LinkedIn não é muito favorável à introdução de um número excessivo de hashtags, colocando-se aqui na cifra das 3 a 5 hashtags que deverão agora estar associadas às publicações. Estas hashtags habitualmente são utilizadas por muitos utilizadores no final do texto ou então durante o texto, desde que essa utilização durante o texto não seja, digamos assim, excessiva também aqui nessas publicações. Depois poderá também, e deve também, em alguns dos casos, escolher hashtags mais específicas e orientadas para as suas publicações, em detrimento de hashtags muito genéricas e muito amplas, como gestão ou inovação, que poderão eventualmente aqui serem utilizadas por um enormíssimo número de utilizadores e serem depois pouco relevantes aqui para outros utilizadores as poderem encontrar. Claro que consigo aqui, nestes particulares, ir acompanhando o que outras publicações, muitas das vezes, ao utilizar determinadas hashtags, complementam-nas com outras hashtags que poderemos, naturalmente, também acompanhar e perceber que outras é que poderão ser usadas para também as incluir nessas mesmas publicações. E, portanto, é de alguma forma aqui um caminho que, de alguma maneira, pode ser aqui também importante de o fazer. Dentro dessa perspectiva, também, muitos dos utilizadores e empresas acabam por criar a sua própria hashtag. Ao considerar esta opção exclusiva da sua marca, permite muitas das vezes até que essa ação leve muitas das vezes o utilizador a identificar outros conteúdos que provavelmente possam ter passado despercebidos e que permitem ver todas as publicações que contemplam aquela hashtag específica para aquela campanha ou para aquela ação, muitas das vezes aqui. Portanto, a possibilidade de criar uma hashtag específica ou uma hashtag própria, ou até várias hashtags próprias para, digamos assim, as campanhas. Nessas campanhas também deve estar muito clara na publicação que aquela hashtag vai, de alguma forma, convidar o utilizador a ver mais conteúdos daquela temática específica. Depois, a monitorização do desempenho desta hashtag, pelo menos ao nível daquilo que são as pessoas que vão subscrevendo, também é um critério interessante, embora infelizmente nós não consigamos saber que utilizadores é que fizeram essa mesma escolha de acompanhar uma determinada hashtag. No entanto, conseguindo ver o seu desempenho, conseguindo ver o número de pessoas que acompanham essa mesma hashtag, também pode, de alguma forma, ser sinal, pelo menos de uma leitura positiva aqui e de um alcance relevante que esteja a ser gerado por essa mesma hashtag. Claro que, como de início também sugerimos no campo da pesquisa, também pode e deve ser relevante aqui promover, da sua parte, uma interação e uma participação em publicações outras, de marcas
ou de empresas ou de profissionais com essa mesma hashtag. E, portanto, explorando essas publicações que usam as mesmas hashtags, seja reagindo, comentando, até, em alguns dos casos, se aplicar, partilhando nas suas próprias páginas. Isto vai aumentar seguramente também aqui a visibilidade, a sua visibilidade, e, claro, construir relacionamentos mais, digamos, profundos com outros utilizadores que, claro, estarão, se calhar, depois mais sensíveis também para as suas publicações. Lembre-se que este uso estratégico das hashtags no LinkedIn é relevante para o aumento dessa mesma visibilidade. Experimente, procure monitorizar e acompanhar esses resultados e ajuste esta abordagem também, lembrando sempre aqui as dimensões e as limitações também sobre essas mesmas operações. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio que espero que tenha sido do seu agrado, falarmos sobre as hashtags. Se este episódio foi interessante para si, ou acha que poderá ser interessante para alguém da sua rede, não hesite e partilhe com ele este mesmo episódio. Se ainda não subscreve o nosso podcast, convido desde já a fazê-lo, exatamente de onde o está a ouvir, seja no Spotify, seja no Apple Podcast. Subscreva e, claro, se já é um fiel seguidor aqui do podcast, convido também a deixar um breve testemunho, um breve comentário, reagindo aqui com estrelas, com um pequeno feedback sobre este podcast. Essa sua microatividade vai ser muito importante para a distribuição deste mesmo podcast por outros utilizadores com interesses nestas mesmas áreas. Conto consigo